Ok. Deu certo? Chegou? Ele chegou, mas ele não está abrindo como apresentação do Google, do PowerPoint. Só um minutinho que eu estou. Pessoal, só para a gente deixar acertado, tá? Então, o primeiro a apresentar é o Roberto, o segundo o Ângelo, depois o Fernando e o Diego por último, tá? Ok. Ok, tá tudo certo aqui, tá? Nós podemos iniciar então. Tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. O meu nome é Viviane Cauano Dias. Eu sou doutora em Desenvolvimento Humano e Tecnologias pela Unesp de Rio Claro. Sou membro pesquisadora também do Laboratório de Estudos do Lazer da Unesp. E vou, então, coordenar esse grupo, as apresentações deste grupo do Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura e Congresso Internacional de Atividade de Aventura. Esse grupo, as comunicações orais, dizem respeito à gestão de atividades de aventura, estados emocionais e motivação na aventura e educação ambiental. Nós temos 4 trabalhos para serem apresentados na sala. Vocês terão 10 minutos para as apresentações. Lembrando que, se for necessário, quando tiver faltando 2 minutos, eu aviso vocês. Após as apresentações, nós vamos abrir para o debate. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta relacionada aos trabalhos, então eu peço por gentileza que vocês anotem esta pergunta, porque ela vai ser realizada então posteriormente a todas as apresentações. Daí vocês devem usar aí a ferramenta da mãozinha levantada, e daí então eu abro para que você possa estar fazendo a sua pergunta. Durante as apresentações, eu peço que, por gentileza, apenas o apresentador, né, apenas o apresentador do trabalho fique com a câmera ligada, tá? Os demais fiquem com a câmera desligada. E quando nós estivermos no debate, então todos vocês poderão abrir as câmeras para que nós possamos interagir. Então, a partir de agora, nós vamos dar início à apresentação do Roberto Marim Vistel,
com um trabalho intitulado O Cicloturismo no Caminho da Fé, Sensibilidade e Aventura. Posso compartilhar, Roberto? Opa, por gentileza, professora. Ok, beleza. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer da UFMG, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e minha orientadora, a professora doutora Maria Cristina Rosa. Faço parte do grupo de pesquisa do Caparaó, um grupo novo que a gente discute atividades de aventura, lazer, enfim, atividades relacionadas à natureza de maneira geral. E sou professor aqui do campus do IF Sul de Minas, do campus de Inconfidente, estou aqui no sul de Minas. Sou um cicloturista praticante aí há mais de 10 anos, ciclista há mais de 40 anos, e vou estar apresentando para vocês um pouquinho aí do cicloturismo no caminho da fé, esse título, Sensibilidade e Aventura. Pode rodar, professora. Bom, o caminho da fé, gente, ele é uma rota de peregrinação aí, ó, que sai de Águas da Prata, no estado de São Paulo, atravessa o sul de Minas Gerais, onde eu estou, moro numa cidade do Caminho da Fé, Borda da Mata, e chega até Aparecida, no Santuário de Aparecida. Então ele atravessa dois estados, né, e essa é a minha área de investigação, que há 3 anos que eu estou investigando o cicloturismo nessa área aí, nessa região montanhosa. Pode ir, professora. Pra vocês terem uma ideia assim do tamanho, né? Como tem gente aí do Brasil inteiro, do mundo assistindo a gente hoje, o Caminho da Fé ele é uma rota de 324 quilômetros. Ele tem 1.500 quilômetros de trilha, muito mais do que isso, né? Mas mais ou menos que já foi mapeado, e uma altitude média de 1.000 metros aí. A gente sai aí de 900 metros, mais ou menos, do início dele, tem picos de 1.800 metros, mas a média, ao longo desse trajeto todo aí, a gente fala aí de uma altitude média aí de mais ou menos 1.000 metros de altitude. Não sei se dá para vocês verem embaixo aí, né, tem um perfil altimétrico do Caminho da Fé. Ele é um caminho bem desgastante, embora tenha cidades a cada 30 quilômetros, mas a topografia exige bastante do ciclista e do cicloturista, né? Pode ir, professora. No relatório de 2017 da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, eles fizeram um levantamento entre 2003 e 2017 do número de peregrinos que percorrem o caminho. Então, até 2017, eram 42 mil peregrinos. Desse montante aí, 52% de cicloturistas. Eu acredito pessoalmente que esse número deve estar muito maior, principalmente agora após a pandemia, né, que as pessoas ficaram em casa ano passado, e esse ano com a sensação de que já não existe mais pandemia, né, embora ele esteja aí, mas o caminho tem, assim, triplicado, quadriplicado do número de cicloturistas, né? Eu falo de alguém que mora numa cidade do Caminho da Fé e que todos os dias, né, praticamente circula pela cidade de bicicleta, e a gente acaba tendo contato com muitos cicloturistas. Então esse número aí deve estar, hoje aí, podemos falar aí certamente 60 mil pessoas circulando no ano aí no Caminho da Fé, com certeza. Pode ir, professora. Bom, ao longo desses últimos 3 anos aí, eu tenho utilizado uma metodologia qualitativa, né? Uma realidade que não pode ser quantificada, não é meu objetivo é qualificar, né? E eu tenho acompanhado na pesquisa de campo, feito uma observação participante, né? Anotando em diário de campo, com questionário semi-estruturado também, tenho acompanhado cicloturistas. Então, ao longo desses últimos 3 anos aí, o trabalho que eu tenho feito é importante, assim, para a gente entender, né, na investigação, de que maneira que eles estão praticando o cicloturismo, né, qual a relação que eles estabelecem com as paisagens, com os espaços naturais, como que o lazer vem acontecendo, né. Segundo o professor Luiz Saldanha, que estuda o cicloturismo, né, existem poucos trabalhos sobre cicloturismo no Brasil,
e principalmente poucos trabalhos em relação ao caminho da fé, praticamente inexiste, né? Então, de alguma maneira, assim, a nossa ideia é dar uma contribuição, né, para tentar entender como que vem acontecendo, mas é trabalho aí para os próximos 10, 20 anos, né, até a gente ver o que está rolando de fato aí nesse cicloturismo, nesse caminho da fé. É um dos caminhos mais importantes do Brasil, né? No Brasil a gente tem vários caminhos de cicloturismo, o Vale Europeu, que foi criado em 2006, a Estrada Real, que foi uma iniciativa, né, do governo de Minas, mas o caminho da fé ele acabou sendo assim, por estar muito próximo, né, ter sido inspirado no caminho de Santiago de Compostela, ele tem atraído muitos cicloturistas no Brasil, não tenho dúvida que hoje talvez seja o caminho mais frequentado aí de cicloturismo. Pode ir, professora. Basicamente, eu identifiquei até o momento 3 tipos de cicloturismo que têm acontecido no caminho da fé. É o cicloturismo solo, em que o sujeito carrega a própria bagagem, né, ou com alforge, ou com bikepacking, que é, né, na primeira foto aí do cicloturismo solo, dá para vocês verem, embaixo da bicicleta tem uma bolsinha, né, esse é o bikepacking. Ele tem acontecido menos em quantidade, mas tem acontecido no caminho da fé. O cicloturismo em grupo, né, que são os cicloturistas que levam carro de apoio, isso tem acontecido, né, acho que 90% do caminho da fé é o cicloturismo em grupo, e ao longo das cidades do caminho da fé tem acontecido cicloturismo de eventos, né, que é o pessoal particulares dessas cidades que promovem os eventos, geralmente com apoio mínimo do poder público, né, e que promovem passeios de bicicleta e utilizam trechos do caminho da fé. Pode ir, professora. Bom, na minha pesquisa, eu tenho encontrado, né, uma das perguntas que eu tenho feito para o pessoal é em relação à motivação. E aí tem aparecido, né, a motivação, a espiritualidade, por ser um caminho religioso, autoconhecimento, autoestima, busca interior, turismo, e 2 coisas me chamaram a atenção, né, conquista das montanhas e a aventura. A aventura de subir montanhas, né, de vencer as serras, de andar de bicicleta, né, carregar o peso da bicicleta, e assim, simbolicamente a gente tem descoberto assim que, como diz o Tuan, né, num dos textos dele, né, as montanhas acabam sendo esses espaços telúricos carregados de significados morais em uma rota de peregrinação, né? Então, a conquista da montanha, né, a incerteza de chegar ou não chegar, de empurrar a bicicleta para subir a montanha, isso tem sido demonstrado, tem aparecido muito simbolicamente nos trabalhos, sabe? E como o próprio Tuan diz, né, parece que assim, é uma psique coletiva ao longo da humanidade, da história da humanidade, né? Isso fica muito bem claro no caminho da fé, né? E isso tem aparecido bastante enquanto atividade de aventura para esses cicloturistas. Pode ir, professora. Bom, a ciclotravessia de montanha, né, e aí uma das reflexões que eu faço no trabalho, né, na crosta da Terra, tem sido esse enraizamento que funda a realidade geográfica e torna novamente a experiência primitiva. É como se o cicloturista voltasse primitivamente no tempo, né, para experimentar essa montanha. É muito comum no caminho da fé, né, após você ver o cicloturista conquistar uma montanha, subir 2 quilômetros, 3 quilômetros de montanha, muito íngreme, né, com inclinação aí às vezes a 80%, 90%, quase que vira a bicicleta para trás, né, os caras chegarem no topo dessas montanhas, né, quase que um ritual né, de gritar, de extravasar. Então isso tem sido motivações muito transcendentais, né, que acabam tornando a própria espiritualidade como um exemplo, mas essa experimentação tem ido além da própria espiritualidade, né? Eu acho que ela é uma própria motivação da relação do homem com a terra, uma coisa muito, muito lógica, né? Pode ir, professora. Aqui tem um exemplo de uma das montanhas do Caminho da Fé. Essa é a Serra da Luminosa, que está lá no município de Brasópolis, né? É a travessia que se faz para sair de Minas Gerais e adentrar no estado de São Paulo. É uma subida aí de uns 8 quilômetros, né? Então, para vocês terem ideia aí de como que impacta, né? Você praticamente pedala dentro das nuvens, literalmente, né? E isso traz estados emocionais que têm feito com que os cicloturistas se relacionem dessa maneira com as montanhas. Pode ir, professora, já estamos no final.
Bom, algumas conclusões do trabalho é que no caminho da fé, o ser do mundo, ele está imbuído de aventura, ele se identifica com o lugar, com a própria montanha, né? Eu parto de uma geografia humanista, então o caminho da fé, além desse esforço físico e psicológico em cicloviagem da aventura, é uma possibilidade de estar no mundo, de sentir-se no mundo vivido, né, em duas palavras. Topofilia, esse amor pela natureza, e a topofagia, né, algumas experiências cicloturistas que têm relação de medo, né, são os riscos que a aventura propicia, né, nessa construção de contato entre o homem e a terra. Pode ir, professora? A outra conclusão é que as sensibilidades dos cicloturistas em relação ao caminho da fé podem ser mensuradas qualitativamente enquanto substancialidades de uma realidade material, humana, palpável, real da Terra, enquanto uma ação de lazer voluntária, articulada pela ação, emoção e pensamento humano, uma realidade sintética de uma entidade relacional entre o homem e natureza. A aventura na natureza, tendo a montanha como um de seus elementos, é uma realidade autônoma que tem no lazer o a priori de sua existência. Pode ir, professora. E, por fim, percebendo que as montanhas são como mirantes privilegiados para o cicloturismo, né? Que os caras observam a natureza, têm uma experiência em relação aos mares de morro de Minas, né? Quem diz que Minas não tem mar, temos mar de morro. E como destaca atuando os 5 sentidos tradicionais, né, a visão acaba sendo mais destacada pelos cicloturistas, embora tenha encontrado outros relatos em relação a cheiro, né, a audição e etc. A apresentação é essa. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Parabéns, Roberto, pela apresentação. Então, como eu disse anteriormente, ao final nós vamos criar o debate. Agora, então, para quem chegou, né, na sala posterior ao início da apresentação do Roberto, né, nós vamos fazer todas as apresentações e depois, ao final, nós vamos abrir para o debate. Então, vocês podem ir anotando as perguntas e quando nós abrirmos o debate, então, vocês podem levantar a mão que nós, então, abriremos para que vocês possam estar interagindo. Daqui a pouco eu vou colocar no chat o link para que vocês possam confirmar a presença. Agora, nós vamos dar início à apresentação do Ângelo Souza Espíndola, Educação Ambiental vinculada ao ensino de práticas corporais de aventura na educação física escolar, uma revisão. Bom dia, Viviane. Bom dia. Eu tinha que só avisar a Ana Paula que o meu trabalho, ele não é só meu, é meu e também da Marília Martins Bandeira. Eu já mandei um e-mail para ajustar isso para certificação, mas a Ana tinha pedido para eu avisar ela também antes de começar o trabalho. Tá joia. Tá. Eu te mandei os slides, mas eu dei uma ajustada neles. Eu posso colocar aqui para apresentar também? Com certeza. Aqui. Apareceu? Apareceu. Está carregando. Isso, perfeito. Então tá. Posso começar? Pode. Posso? Fique à vontade. Perfeito. Então tá, esse é o trabalho Educação Ambiental vinculado ao ensino de práticas corporais de aventura na educação física escolar, com revisão. Esse trabalho é meu, tanto meu quanto da Maria Martins Bandeira. Num contexto geral, e a justificativa do meu trabalho é principalmente por uma crise ecológica planetária que vivemos nos tempos atuais, né? E também sobre a inclusão da educação ambiental dentro das escolas brasileiras e também das práticas corporais de aventura dentro do currículo da educação física, né? Então, o objetivo do meu trabalho é revisar literaturas científicas, buscando auxiliar professores de educação física a incentivar mais o uso de práticas corporais de aventura dentro das escolas. Tá? A metodologia que eu usei foi uma revisão integrativa, que eu peguei os últimos 5 anos de
de trabalhos científicos. A identificação do tema era principalmente sobre educação ambiental, sobre práticas corporais de aventuras, né, as PCA, e sobre educação física escolar, né. Então, eu utilizei uma busca de banco de periódicos científicos brasileiros, especificamente. Os critérios de inclusão era principalmente a investigação ou reflexão sobre a intervenção no ambiente escolar, o foco em atividades de esportes, de aventura, e a formação de professores de educação física, tanto após a faculdade ou durante a faculdade. E os critérios de exclusão, abordagem fora do contexto escolar, público-alvo fora da idade escolar, ou trabalho sobre turismo e lazer. Então, os resultados que eu encontrei foram praticamente esses. Eu vou detalhar um pouquinho melhor mais para frente, tá? Mas eu dou uma atenção especial sobre o eixo temático das práticas corporais de aventura na educação física, perdão, da educação ambiental dentro do ambiente escolar, que foi um total de 5 artigos encontrados, tá? Dos 18 totais. Então, os resultados que eu tenho, num número geral de artigos encontrados sobre esses temas, eu separei eles sobre os extratos das revistas científicas, né? Onde os extratos A1, que seriam os maiores extratos, não foi encontrado nenhum, mas dentro dos extratos A foi encontrado alguma coisa. Porém, é notável que a grande maioria são extratos menores. E quando a gente fala especificamente sobre educação ambiental, os extratos maiores não correspondem a esse eixo temático, né? O que mais foi encontrado foi em extratos de revista B5. Então, sobre a formação de professores de educação física, as práticas corporais de aventuras foram inseridas recentemente, né, na Base Comum Curricular, em 2018, Base Nacional Comum Curricular, e demonstra uma escassez no ensino das práticas corporais de aventura dentro das universidades brasileiras, mostrando que nem sempre o universitário do curso de Educação Física consegue ter contato com essa área. Por muitas vezes pode até existir dentro da universidade, mas não é sequer uma cadeira obrigatória, mesmo sendo obrigatória na base comum curricular, né? E também é notável que existe um baixo investimento direto pelas escolas com as práticas corporais de aventura, por diversos fatores, mas também vivemos um momento que as escolas públicas vivem uma grande falta de investimento, né? Mas isso também é visto em alguns colégios particulares também. Eu separei sobre as práticas corporais de aventura em diferentes faixas etárias, né? Na educação infantil, a utilização das práticas corporais de aventura é utilizada muito numa forma lúdica e utilizada para que os alunos consigam compreender melhor o conceito de segurança e a prática nessa faixa etária é muito importante para estimular a continuidade dessa prática. Foi visto também no ensino fundamental que fazer essas atividades incentiva muito a que os alunos utilizem um pouco menos equipamentos eletrônicos e induza eles sobre preservação ambiental e sobre reflexões sobre o lazer. E no ensino médio já gera um estímulo maior sobre a técnica das práticas corporais de aventura e exercita sobre uma reflexão pessoal sobre o ambiente, exercita a autopreservação e incentiva a cooperação em grupo também. A educação ambiental nas escolas é uma alternativa relevante, né, para gerar problematizações sociais e ambientais. Tem um conteúdo que possibilita muito a interdisciplinaridade com outros professores, né? Então, pode gerar um ensinamento interdisciplinar e transversal.
Então, não é só o professor de educação física responsável, mas ele pode incluir vários outros ensinos e gerar um conteúdo bem significativo para os seus alunos, né? Ele reflete uma maior compreensão também no nosso cotidiano e na diversidade cultural. As minhas considerações finais, eu vejo que os professores de educação física, especialmente, precisam ter mais contato com as práticas corporais de aventura. Existe uma relevância sobre a educação ambiental muito para a comunidade escolar, tanto para os professores, alunos, a coordenação, para que se estimule mais. E pelo que eu vi, foi analisado no meu trabalho, existe pouca produção recente, né, sobre práticas corporais de aventura em periódicos de revistas de maiores estratos, né? Isso também meu trabalho busca incentivar mais os pesquisadores a trabalhar muito um pouco mais esse tema, né? Aqui as referências que eu utilizei. E meu agradecimento. Muito obrigada, Ângelo, pela sua apresentação. Gostaria que você agora parasse de compartilhar a tela, por favor. Ok. Bom, pessoal, não sei se vocês viram, mas eu já coloquei lá no chat a lista para que vocês possam estar confirmando presença, tá bom? E nós vamos dar continuidade, então, às apresentações. Nós ainda temos mais 2 apresentações e depois, então, nós abriremos para o debate final, para que todos possam estar fazendo perguntas. Então, o próximo a apresentar é o Fernando Amaro Pessoa, com um trabalho intitulado Práticas de Aventura e Interpretação Ambiental nas Expedições do Cefet, Rio de Janeiro, Campus Petrópolis. Oi, vocês estão vendo já o slide na Sim. Tela cheia? Muito obrigado. Posso começar então? Pode começar, Fernando, fica à vontade, por favor. Obrigado. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Fernando Pessoa, sou professor do Cefet, Campus Petrópolis. Lá coordeno com outros professores um projeto de extensão intitulado Expedições do Cefet e também faço parte do grupo de pesquisa Geodiversidade e Memória da Terra, do Instituto de Geociências da UFRJ. O trabalho que eu trago é intitulado Práticas de Aventura e Interpretação Ambiental nas Expedições do Cefet, que é um trabalho que apresentado por mim, Fernando, que eu sou professor de Geografia, o professor Marcelo, professor de Educação Física do Cefet, o Bruno e a Luísa também são professores de Geografia, a Luana, nossa aluna já formada agora em Turismo, e a aluna Nicole, que é aluna do nosso curso Técnico de Telecomunicações integrado ao ensino médio. Então, é interessante notar que o trabalho traz aí na sua autoria uma abordagem bem interdisciplinar e integrada com diversas áreas, além de outros autores que fazem parte dos trabalhos do projeto, mas que não estão citados especificamente nesse trabalho. Bom, as experiências que eu trago aqui vêm muito das nossas práticas realizadas ali desde 2015, 2016, com as atividades de extensão do Expedições. Bom, muitas delas focadas na prática do montanhismo. Montanhismo que a gente traz a conceituação da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, que diz que é uma prática esportiva e de lazer que se caracteriza pela ascensão em montanhas e elevações rochosas por meio de caminhadas ou escaladas com diferentes graus de dificuldade e tempo de duração. Então, pensando mesmo no montanhismo, numa abordagem mais ampla. Tá? Nos anos de 2021, 2020 e 2021, estamos tendo ainda, né, uma atuação remota que foi também interessante para a gente pensar melhor nas nossas atividades futuras e organizar, de certa forma, práticas e experiências que nós vínhamos realizando nos últimos anos. Então, nessa atuação remota, a nossa atuação está focada em 3 temáticas principais. Unidade de conservação em trilhas do município de Petrópolis, que é, de fato, mapear e entender melhor esse potencial do município,
onde a atividade do montanhismo é uma atividade importante historicamente, também em termos culturais. Outra temática, ações de extensão nos caminhos da Serra do Mar, que é uma trilha de longo curso do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que a ideia tem sido sistematizar melhor essas atividades que a gente realizou nos últimos anos. Trilha de longo curso essa que faz parte da rede brasileira de trilhas de longo curso e também compõe os caminhos da Mata Atlântica. E também temos nos debruçado sobre os aspectos da visitação em áreas naturais durante a pandemia, como o aumento da visitação, protocolos de reabertura das unidades de conservação, benefícios do montanhismo para a saúde física e mental. Esse é um mapa que nós elaboramos no ano passado, trazendo um pouco aí essa questão de como o município de Petrópolis se organiza como um grande mosaico, né, de unidades de conservação. Então, esse mapa traz o dado de que cerca de 70% do território do município de Petrópolis, região serrana do Rio, é protegido por unidade de conservação de diferentes categorias. Então, na verdade, essas trilhas, a prática do montanhismo em Petrópolis, ela está distribuída nesses territórios, tá? Só para citar algumas aqui no mapa, ó, aqui nós temos a localização do Cefet, envolto, né, por essas áreas protegidas, e algumas bem famosas, como, por exemplo, parte aqui do território do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, terceiro parque nacional criado no Brasil, lá em 1939, e a APA Petrópolis, que pega aí mais da metade do território do município e tem um destaque também histórico, porque foi a primeira APA criada no Brasil, em 1982, e traz essa dinâmica aí de como, de certa forma, integrar de forma adequada as relações entre sociedade e natureza. Ainda em Petrópolis, e associando o montanhismo na cidade com as atividades que nós desenvolvemos na nossa instituição, nós temos alguns marcos importantes, como a criação em 1958 do Centro Excursionista Petropolitano, a publicação em 2004 do Guia de Escalada de Petrópolis e a publicação em 2008 do Guia de Trilhas de Petrópolis. Então, agora, a gente consegue observar melhor para planejar nossas atividades quais são as unidades de conservação, quais são as trilhas e as vias de escalada do município. Pegando um pouco esse movimento e como o montanhismo pode, de fato, ser utilizado no ambiente escolar, enquanto prática de aventura e interpretação ambiental, nós temos alguns marcos que vêm ocorrendo nos últimos anos bem interessantes. Por exemplo, eu trago aqui à direita uma reportagem do blog de escalada de 2019, dezembro, que diz: montanhismo é declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Em fevereiro de 2021, o montanhismo foi declarado Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa abordagem em diferentes escalas. E, em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal de Petrópolis declarou de relevante interesse para o município de Petrópolis o montanhismo, a conservação, a sinalização e a proteção das trilhas e vias de escaladas das montanhas, além de dar outras providências. Foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro que decretou essa questão, né, o montanhismo como uma prática de relevante interesse para o município. Decreto esse que já teve desdobramentos para outros municípios, como o de Teresópolis, que aí também tem influência do Parnaso, por exemplo, e Resende, onde tem uma questão também do montanhismo muito expressiva, devido ali à presença de a proximidade da parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, lá o Planalto das Agulhas Negras. Juntando um pouco tudo isso, nós elaboramos um mapa que pode ser acessado de maneira online no Google Maps, onde ele está disponível, que integra os dados que foram levantados, né? Aqui nós temos nesse mapa todas as unidades de conservação do município de Petrópolis, todas as trilhas, que são esses bonequinhos, e todas as escolas municipais, mostrando como que existe esse potencial no município para a realização dessas atividades com esse público escolar. Lembrando que essas trilhas, elas possuem diferentes níveis de dificuldade, mas que é muito comum que tenha uma distribuição das trilhas próximas a essas unidades escolares, facilitando a realização dessas atividades, tendo em vista os desafios que existem aí nessa questão de levar alunos para as trilhas,
levar alunos para as montanhas. Tem alguém com áudio aberto aí? Essa é uma daquelas que a gente bota no Bom, enquanto considerações finais, o montanhismo, como prática corporal de aventura, além de representar práticas de educação e interpretação ambiental, também está diretamente associado a aspectos que influenciam a qualidade de vida e, pensando um pouco no nosso projeto, há contribuições para a interação social, saúde e conscientização ambiental. E no caso do projeto Expedições, ainda favorece a relação professor-aluno, com contribuições positivas na sala de aula e no ambiente escolar. Antes de finalizar, gostaria de deixar aqui um convite que demonstra um pouco essa relação que a gente vem estabelecendo com o montanhismo na cidade. E aí, no dia 21 de outubro, às 18 horas, como uma das atividades da nossa semana de extensão, nós teremos uma mesa redonda, o montanhismo em Petrópolis e a atuação do Centro Expedicionista Metropolitano, onde nós vamos tentar aprofundar um pouco essas questões que foram apresentadas aqui. Fica o convite, posteriormente a gente vai divulgar bastante aí o link de acesso. Aqui algumas referências e obrigado. Nós que agradecemos, Ângelo, por nos permitir conhecer aí o trabalho de vocês. Fernando, desculpa. Eu gostaria de pedir desculpa, mas o áudio do Ângelo está aberto, Ângelo, obrigada. E eu não tinha como fechar, tá? Sem problemas, tranquilo. Então, dando continuidade aí à apresentação dos trabalhos, nós teremos a nossa última apresentação da manhã com o Diego Tobias Frois Dias, com um trabalho intitulado Carnaval Radical de Diamantina 2020, os efeitos do espaço aprimora corpo e mente, empresa júnior do Departamento de Educação Física da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Diego, seu microfone está fechado. Prontinho, conseguem ver? Sim. Vamos dar começo então. Pode começar. Meu nome é Diego Tobias, sou um dos autores desse trabalho, que é o Carnaval Radical Diamantina 2020. E os efeitos que o nosso espaço, né, o Espaço Aprimora, ele teve no Carnaval. Bom, os autores são eu, o Diego, a Bárbara Maia, o Sérgio Filho, o Messias Viana, o Claudinei Santos. Entre eles, todos são membros da empresa júnior do Departamento de Educação Física da FVJM, e o Leonardo Madeira, que ele é orientador da empresa júnior e também autor desse trabalho. Bom, falar um pouco sobre as cidades históricas de Minas Gerais. O carnaval é muito forte aqui na região. As festividades, elas favorecem o turismo de forma muito grande. E isso movimenta muito a economia local. E pensando nisso, né, a Prefeitura Municipal de Diamantina acabou idealizando o Carnaval Radical, tentando transformar essa festividade não numa coisa excessiva de uso de álcool e aquela farra toda que é feita, porque isso acaba para os moradores é um pouco negativo, mas sim transformar num carnaval onde o ambiente familiar vai estar unido e integrado na natureza, unindo justamente essa proposta dos espaços naturais da cidade, que são riquíssimos, com a festividade. Então, pensando nisso, né, foi elaborado o Carnaval Radical, onde teve a participação da nossa empresa júnior, que foi com o Espaço Aprimora, é um espaço onde era oferecido vivência gratuita de algumas atividades. Esse espaço ele foi composto por 9 alunos monitores e um professor orientador, que é justamente o Léo Madeira. No Carnaval Radical também teve corrida por trilha, maratona de mountain bike, organizados por outra empresa, e eles foram, o ponto de partida e chegada dessas competições foram justamente o Carnaval, o Espaço Aprimora. Bom, a nossa EJ, né, ela operou através do projeto de extensão,
e o nosso objetivo principal era fazer uma parceria com a prefeitura, justamente por causa da questão de facilitar essa organização do Carnaval Radical. A EJ viu isso como oportunidade de ser feito via EJ. Então, a ideia era ampliar as parcerias com a comunidade, com a prefeitura, a fim de dar visibilidade para a empresa e a gente conseguir integrar um pouco a relação entre a universidade e a comunidade. Bom, todo o evento contou com o apoio muito grande do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil. E o que era o Espaço Aprimora? Era um circuito composto aí por 6 etapas básicas, onde o participante ele chega logo na entrada, aí após isso tem o slackline, depois uma instrução a técnicas verticais, depois uma escalada, um rapel e logo depois uma saída. Falando um pouco mais de cada um deles, na entrada era o ponto de informações, onde os turistas poderiam passar e buscar informação sobre as atividades de aventura da região. Tinha a coleta de assinatura dos participantes, né, quem se submetesse a participar, lembrando que era um evento gratuito. Ele passava assinava o termo de ciência, né, para a prática das atividades, era submetido ao teste Parquet, e ali também era repassado a ele as regras e as orientações do espaço, como a proibição de comida e bebida no interior do espaço, e as demais regras de utilização, de respeitar a fila, de se organizar ali dentro. Após isso, o participante era encaminhado para o slackline, né, onde ali ele teria uma experienciação, de forma sentado, deitado, em pé, deslocando até nas fitas de slackline. As fitas tinham 15 metros de extensão e contava com proteção, que eram os colchões, né, ao lado. E o apoio dos monitores estava sempre presente. Bom, as instruções das técnicas verticais, ela tinha o objetivo de passar uma base técnica sobre o rapel e a escalada. Nesse momento também era colocado toda a vestimenta e o equipamento de segurança pessoal, né, que entra a cadeirinha, o capacete, o mosquetão e o freio, o autosseguro, de forma que horizontalmente essa pessoa pudesse fazer um rapel. Uma ideia do rapel, né, como que para poder ela receber as orientações de como que deveria ser o posicionamento do corpo, quais os cuidados ela tomaria, e assim fazer uma prática mais segura. Já equipada, essa pessoa ela seguia, né, no nosso circuito para a escalada. Era uma parede artificial, perpendicular ao solo, aproximadamente 7,5 metros, foi montada em estrutura metálica fixada ao chão com fitas de tensão. A segurança era feita via top rope, né, ou seja, a corda já estava lá no topo, e a segurança foi feita com freio autoblocante para ainda mais segurança. Bom, a escalada nesse ponto o objetivo era só chegar lá em cima. Quem quisesse se aventurar e dificultar ainda mais, tinha algumas agarras que eram identificadas por cores. Por exemplo, a laranja é mais difícil que a colorida, e aí ali ela poderia ter essa experiência. Bom, após a escalada, ela era direcionada ao rapel, onde ela recebia as luvas, né, que é um equipamento de proteção que na escalada não é utilizado, e no rapel era feito em corda simples numa parede vertical, que é a lateral da praça, que é um cartão postal da cidade. Fica ali atrás da estátua JK. É um lugarzinho bem famoso, tem um muro de mais ou menos 5 metros de altura, um pouco baixo, mas é uma aventura bem legal para quem não conhece, principalmente. Após isso, a saída. Logo abaixo do rapel mesmo, era feita a retirada do equipamento, né, e entregue para ela uma pesquisa de satisfação com 3 perguntas objetivas, na qual as respostas variavam de regular, bom, muito bom a excelente, e uma pergunta aberta a dicas e sugestões. Lembrando que na saída, os participantes que eram menores de idade, né, menores de 18 anos, eles não poderiam deixar o espaço se o responsável não estivesse esperando na porta do lado de fora. Então, todo o espaço era cercado, tudo fechado, a entrada apenas com a assinatura para controle nosso e a saída apenas com o responsável. Bom, então, em resumo, foram 3 dias de atividades, por 3 horas por dia, dia 22, 24 e 25/2.
O dia 23 também deveria ter as atividades, porém choveu e nos impediu. O espaço contou com a participação de 223 pessoas, 111 homens e 112 mulheres, de 4 países diferentes, sendo Brasil, Alemanha, Colômbia e Argentina, de 31 cidades diferentes. E os resultados que nós obtivemos nessa pesquisa de satisfação foi, em suma, excelência. Perguntamos sobre as atividades, se eram variadas, divertidas e seguras. A taxa de excelência foi de 90,5%, 4,8% considerando muito bom, 2,4% como bom e apenas 2,3% como regular. Na pergunta que relacionava a ideia de unir o carnaval e o esporte radical, 92,8% das pessoas falaram como uma proposta excelente, 4,8% como muito bom, 2,4% como bom e nenhum caso regular. Assim como essas respostas foram idênticas quanto ao desempenho dos monitores, 92,8% para excelência, 4,8% para muito bom e 2,4% para bom. Bom, nas dicas dos participantes no espaço aberto, a gente destacou 2 respostas. Uma delas foi: difícil sugerir, a equipe foi excelente. E outra que é continuar. Nesse momento, a gente, enquanto monitor, eu estava como monitor nesse evento, eu percebi muito a satisfação dos participantes. Eles realmente estavam entusiasmados com aquela coisa nova. Até porque o muro de escalada que foi montado, com 7,5 metros de altura, no meio de uma praça que é o centro da cidade, ela teve um impacto muito grande. Ou seja, a galera viu e falou: poxa, existe isso aqui na cidade? Então foi uma coisa muito positiva. E nas conclusões, nós temos que despertou muito o interesse da população. Nós ficamos realmente surpresos com o número alto de participantes. Nós não esperávamos que seria tão grande a participação, o que acabou que os monitores tiveram uma grande correria. A gente não teve tempo de descanso entre o circuito. Provou ser uma atração para toda a família. Nós vimos crianças e até idosos fazendo a prática. É uma ótima proposta para outras prefeituras aderirem, né? E faltou um pouco do inglês e do espanhol para facilitar a comunicação. Esse foi algum dos pontos negativos que nós tivemos. Como teve a participação de um alemão, por exemplo, a comunicação ficava restrita ao aplicativo de celular para poder traduzir. E faltou também um trabalho externo ao espaço. A ideia da empresa Júnior é justamente ampliar essa questão da aventura na cidade. Então, o ponto de informações, inicialmente, era para a gente pegar essas pessoas e levar elas para fora, levar elas para um espaço outdoor. E, devido ao número limitado de participantes, né, de monitores, a gente não conseguiu fazer isso. O Espaço Aprimora foi uma experiência muito positiva e a nossa conclusão final é que ela deve sim ser implementada em outros carnavais e outras festividades. Muito obrigado, e esse é o Instagram da nossa empresa Júnior. Obrigada, Diego, pela apresentação. Pode deixar de compartilhar a tela, por favor? Obrigada. Bom, eu fico muito feliz de poder coordenar essa sala, né? E ver a diversidade aí dos trabalhos. Eu, como pesquisadora apaixonada pelas atividades de aventura, gostei muito das apresentações de vocês, né? Começando pelo cicloturismo aí no Caminho da Fé, Sensibilidade e Aventura, que me fez lembrar de uma dissertação de mestrado de uma amiga de laboratório, o Roberto, eu não sei se você conhece a Jaqueline Moreira, né? Se eu não me engano, foi por volta de 2008, tá? Ela também fez uma pesquisa sobre o Caminho da Fé, com o objetivo de investigar os estados emocionais presentes durante uma caminhada longa, né?
na perspectiva de internalização de valores e no desenvolvimento de atitudes mais positivas em relação ao meio ambiente e também capazes de fomentar o comportamento pró-ambiental. Então, você falou, né, da escassez aí de trabalhos relacionados ao cicloturismo, e o trabalho da Jaqueline, né, desde aquela época lá já vinha chamando a atenção. Se você não conhece, vale a pena, tá? E depois nós tivemos aí o trabalho do Ângelo e da Marília, falando sobre a questão da relevância da educação ambiental e o ensino, né, das práticas corporais no âmbito escolar. Tão urgente, né, nos dias atuais. E um dado me chamou bastante atenção, né, que eles verificaram que os extratos das revistas, né, menores abordam mais sobre educação ambiental enquanto as maiores, né? E também a questão da necessidade, né, de estar capacitando os professores para que eles, então, possam realmente estar aplicando atividades que consigam atingir esse objetivo, né? Isso é uma necessidade urgente mesmo. E nós precisamos, enquanto pesquisadores também, né, mostrar não só as nossas pesquisas, mas como fazer isso, como sair da teoria e ir para a prática, né? E daí os trabalhos, né, tanto os relatos de experiência aí do Cefet do Rio de Janeiro, falando da sua atuação, né, do montanhismo, a sua contribuição ali, e também o trabalho do Carnaval Radical aí, mostraram para a gente, né, que isso é possível. Então, acho que a gente fechou com chave de ouro, né, mostrando a possibilidade aí de vivências, né, de atividades de aventura para a comunidade, contribuindo aí para difundir essas práticas, mas também para permitir experimentação de novas aí sensações e emoções, né? Então, parabéns a todos vocês, os trabalhos estão muito bons, né? E acredito que nós estamos aí no caminho certo para poder, então, difundir melhor aí as atividades de aventura e conseguir aí o objetivo que todos nós desejamos. Bom, e agora eu vou abrir para o debate, tá? A Marília, né, se inscreveu primeiro no debate. Marília, se você estiver presente na sala, gostaria que você abrisse a sua... Todo mundo, quem quiser agora pode abrir a câmera, tá? Fica à vontade. E a Marília, ela tem uma pergunta. Bom dia a todas e todos. Obrigada, Viviane, pela mediação. Prazer te ver e outros colegas com quem eu venho debatendo há alguns anos. Eu vou tentar ser sucinta, mas é uma questão que tem me instigado e queria até que depois outros professores ou colegas um pouquinho mais experientes se colocassem, né? Eu tenho dúvidas de verdade. A primeira delas é que, quando eu estava orientando o TCC do Ângelo, o Ângelo estava decidindo que tipo de revisão bibliográfica ele faria e quais seriam os critérios e como ele faria a busca, e ele encontrava pouquíssimos artigos, e ele, né, trazia o retorno para mim: Marília, encontrei pouquíssima coisa. O que eu faço? Eu falei: amplia os extratos, busca nas revistas pedagógicas, busca nas revistas de educação ambiental, a gente vai ter que mudar esses critérios. Então, essa reflexão sobre os extratos, mais do que dizer, pesquisadores, vocês precisam publicar em pesquisas de extratos maiores, na verdade, ela serve a reflexão sobre como essas métricas estão medindo as revistas, e como nós que fazemos pesquisas, né, mais na interface com a questão pedagógica, não somos privilegiados e bem avaliados nessa régua que está vigente, e como nós fomos abandonados nesse debate com uma proposta que era uma promessa de um novo Qualis para CAPES que não sai, né, e que está travado. Então, a gente está vivendo nesse momento, acho que é até importante deixar esse registro aqui em vídeo, essa crise, né, de desinvestimento na ciência em geral, mas de ataque às produções de interface com as ciências mais humanas e sociais.
né? Então, é claro que esse tipo de pesquisa, enquanto não for bem vista, né, vai ficar restrita a revistas que são menos bem avaliadas, que não significa que elas sejam ruins, né? Então, é claro que o Ângelo, como aluno de graduação, não poderia ter esse acúmulo, né, para fazer essa crítica que cabe a mim, né, como orientadora, mas eu queria dividir com vocês essa inquietação e também uma outra regra desse sistema que me incomoda, que é quando o Ângelo disse, eu quero levar o trabalho à frente, divulgar, talvez transformar em artigo, eu falei, vamos apresentar no Congresso para qualificar o debate, para você ouvir outras pessoas que têm pesquisas semelhantes, outros professores que já orientaram pesquisas semelhantes, para melhorar o trabalho, o estudo, né? Mas isso já deixa o trabalho do Ângelo não inédito. Então, já seria impossível que ele publicasse em algumas revistas, né? Então, como é que a gente está mantendo, né, algumas dinâmicas que empobrecem o diálogo, que impedem que essas informações circulem, porque muitas vezes as revistas mais bem avaliadas são algumas daquelas em que os trabalhos não comportam, não cabem bem, né? São formatos que alguns tipos, estilos de pesquisa não conseguem atender. Então, eu queria só complementar essa reflexão e deixar essa pergunta para outros pesquisadores e professores da sala, como eles veem isso, se eles concordam com essa minha interpretação, se eles têm outros pontos de vista. Muito obrigada. Alguém gostaria de estar respondendo? Léo, quer falar? Eu gostaria de falar, e, na verdade, Vivi, eu só queria fazer uma questão assim, para todo mundo que participou, que apresentou o trabalho, aí, para ver se a gente consegue comentar um debate aí com a turma, né? O Roberto, aí, o trabalho de cicloturismo, achei fantástica a estratégia, Roberto. Queria que você comentasse se essa análise das paisagens dos cicloturistas que você está fazendo, você está levando em consideração que a paisagem que ele andando da bicicleta e olhando, ou é determinados pontos específicos do trajeto que ele para poder realmente contemplar mirantes, o alto do morro, locais estratégicos. Essa é uma questão para o Roberto. Para o Ângelo, que é o trabalho da Marília, que eu achei fantástica a estratégia, concordo com você, Marília, mas em partes, porque, assim, vamos pensar que as revistas de alto impacto, elas vão exigir uma metodologia e um conhecimento muito mais a fundo da área, né? Então, se a gente que é da educação física, que vê muito pouco isso da educação ambiental, aí vai essa pergunta que eu até coloquei no chat, será que estão vendo os autores? Tem autores ali que são da área ambiental mesmo, das ciências biológicas, que têm familiaridade com métodos específicos para investigar essa questão, entendeu? É a gente querendo realmente transitar numa outra área, a gente vai ter muita dificuldade para produzir nesse campo. E para o Fernando, eu sei que o Cefet deve ter cadeira de envolvimento assim nos conselhos gestores dos parques no entorno de Petrópolis. Como que vocês têm atuado aí para fomentar essa prática do montanhismo aí na região aí de Petrópolis, participando ativamente dos conselhos, entendeu? Para fomentar essa cultura do montanhismo. E só respondendo a pergunta da Vanessa que provocou o Diego aí com relação ao investimento das atividades, o Vanessa, a estratégia nossa foi uma parceria que a gente fez com a prefeitura, né? Então, tipo assim, foi uma parceria, foi pioneiro isso, porque a gente, na universidade, a gente tem os equipamentos. Então, nesse primeiro momento, a gente entrou com os equipamentos, a prefeitura disponibilizou a estrutura, e o que a gente ganhou dessa parceria? A gente ganhou as madeiras para a gente aumentar o nosso paredão de escalada lá na universidade, e um recurso para os meninos conseguirem registrar a empresa júnior enquanto pessoa jurídica, né, ficar legal, para nos próximos carnavais a gente conseguir ampliar essa estratégia, entendeu? Então, a gente caminhou de uma maneira bem parceira assim mesmo. Então, se a gente tiver que quantificar o valor do investimento, a gente não tem esse valor ainda, porque a estratégia nossa foi assim, a gente imaginou que esse ano a gente ia ter de novo, mas aí a gente já estava no meio da pandemia e a coisa não evoluiu. Então, a gente está caminhando nesse sentido, assim, para ampliar esse espectro, mas a partir do momento que a gente já é uma pessoa jurídica legalizada, então a prefeitura está disposta a ajudar a gente nisso daí, nesse sentido. É só isso.
Bom, Marília, em relação a sua fala, né, o seu desabafo, o Qualis, eu acho que é um debate que não acaba nunca, né, Marília? Mas, enfim, tem muita coisa para ser questionado, para ser falado. E em relação às pesquisas integrativas ou de revisão sistemática, né, elas envolvem uma metodologia muito... na qual a gente envolve uma demanda de tempo, de atenção mesmo, porque a gente tem toda uma preocupação em relação às escolhas adequadas das palavras-chave, né, dos termos tanto em português como em inglês, e também, eu não sei como que vocês fizeram, porque se vocês escolheram os extratos, né, mas normalmente as pessoas elas fazem por base de dados, e aí eu não sei se vocês fizeram a base de dados para depois ir para os extratos, ou se vocês já foram no WebQualis direto e já escolheram os extratos, né? Então, assim, a própria metodologia, ela dificulta um pouco, né? Mas é um tipo de pesquisa que tem sido valorizada nos últimos anos, né? E eu fico feliz de ver o Ângelo, um aluno da graduação, né, com esse nível de pesquisa, fazendo uma pesquisa como esta, né? E é um começo, né? Então a gente tem que ficar feliz aí pelos achados, pelas conquistas. E em relação ao que o Léo falou, né, da viabilidade aí da experiência que eles tiveram lá, é fundamental, né, as parcerias aí para a gente poder, então, viabilizar essas experiências com as atividades de aventura, né? Sem essas parcerias, né, até mesmo pelo custo dos materiais, enfim, a gente não consegue estar fazendo isso, né? E tinha alguém que estava com a mão levantada, quem é? Acho que era eu, se puder fazer alguns comentários. Pode sim, Fernando, fica à vontade. Bom, então, eu anotei aqui algumas coisas, tem algumas perguntas, alguns comentários também que eu gostaria de fazer, vou aqui na ordem, rapidinho. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o trabalho do Roberto, que é a questão do cicloturismo no Caminho da Fé, realmente muito interessante, e eu gostei muito da abordagem, né? Eu estou aqui... Eu tive a oportunidade de participar do último congresso lá em Diamantina, até cumprimentar, que eu lembro muito bem do Leonardo nos recebendo lá, a Marília também, nós nos conhecemos lá pessoalmente, e caí no meio da galera da educação física enquanto geógrafo, né? E o seu trabalho, ele tem uma geografia ali que eu me senti muito à vontade para conversar sobre. É muito interessante essa questão das percepções sobre paisagem, e o que eu gostaria de trocar aqui com você é que é muito também do que a gente percebe no montanhismo, né? Aquela ideia das motivações, né? Então, ou seja, todo o percurso acaba valendo a pena, as pessoas tendem a se deslocar para poder ter acesso a diferentes perspectivas da paisagem. E aí o cicloturismo no Caminho da Fé é muito interessante. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência dessa esse ano fazendo o Caminho Velho da Estrada Real. E aí também, depois, eu gostaria de conversar com você, porque eu vim com várias ideias para elaborar um texto, cheguei a rascunhar algumas coisas, mas não consegui levar para frente. E a sua pesquisa acho que vai me ajudar bastante. Eu também reparei que existem pouquíssimas pesquisas publicadas sobre o assunto no Brasil, mas eu não sei também se você conhece, recentemente foi publicado um livro, Geografia Histórica do Café. Já viu esse livro? Tem um capítulo, né, do Rogério Oliveira, que ele traz bastante a questão da importância do cicloturismo. Como que a andar de bicicleta, né, permite, até na sua altura em relação ao solo, um panorama da paisagem, o esforço associado, você percorre distâncias maiores, né, em relação à caminhada, por exemplo. Então, além desse diálogo, a minha pergunta é essa, né? A motivação da aventura, que você fala, da montanha, na verdade, a motivação seria, então, diferentes perspectivas da paisagem? No fundo, essa seria a motivação? Então, essa é uma questão para o Roberto, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Sobre o outro trabalho do Ângelo, né, dos estratos, essa é uma inquietação que a gente também tem bastante aqui, porque
me parece também, cada vez mais, que é você a gente faz as pesquisas e fazer uma escolha de onde quer publicar. Então, por exemplo, um esforço em relação à publicação de revistas de extratos maiores, mas que seu artigo vai cair ali, às vezes, numa revista que nem está diretamente associada, ou você publicar entre pares, né, que estão trabalhando aquele tema. E esse setor da educação ambiental, pelas métricas utilizadas, de fato, a Revista Brasileira de Educação Ambiental, até entrei aqui rapidinho para dar uma olhada. Para a geografia, ela é B4. Para a educação física, ela é B5, associada à Unifesp. E é uma revista extremamente atuante, com ótimas pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Então, assim, poxa, dependendo do trabalho, a gente pensa, pô, eu quero publicar na Revista Brasileira de Educação Ambiental, porque é lá que eu tenho trabalhos que dialogam comigo e lá que as pessoas vão procurar e vão achar o meu trabalho. Só que, realmente, pelas métricas, caramba. Então, acho que tem muito disso também. As revistas que atuam no setor, elas não têm extratos elevados. Então, quando você vai publicar nelas, só se você for buscar outras. Mas aí, nessa de buscar outras, a gente acaba também tendo que mudar muito o trabalho, né? Às vezes você adapta tanto que você perde até a própria essência. Teve uma pergunta, aí passando também, desculpa me alongar, mas teve uma pergunta aqui para mim, que foi do Roberto mesmo. O que você atribui a esse reconhecimento do montanhismo nos últimos anos? Eu gostaria de falar sobre isso do seguinte, falar no âmbito de Petrópolis, especificamente, que tem esse pioneirismo, do Rio e de Petrópolis, né? O montanhismo, apesar das questões envolvidas e tal, eu acho que ele começa a ser cada vez mais visto como um ato político, né? Então, a gente tem que se envolver com questões políticas por diversos motivos, às vezes até por coisas que a gente pleiteia ou por estar sendo afetados por políticas que não nos convêm, que dificultam a nossa atividade. Então, por exemplo, em Petrópolis tem uma questão muito forte, que é a questão do acesso às montanhas. E isso deu uma politizada, ao meu ver, muito grande no debate político lá. O acesso em dois sentidos principais. Um, que propriedades privadas que passaram a proibir o acesso a determinadas trilhas ou vias de escalada. E, às vezes, as próprias unidades de conservação que criam lá em seu plano de manejo zonas intangíveis, dificultando ou proibindo atividades ali que, às vezes, são atividades historicamente realizadas, né? Então, falando de Petrópolis especificamente, eu acho que é esse movimento político, muitas vezes até nem para criar coisas novas, mas para garantir elementos que sustentem a atividade, que, como eu disse, é uma atividade histórica ali. Por isso, Petrópolis tem uma lei de acesso às montanhas, também uma lei municipal que, de vez em quando, a galera tem que levar na mão para poder dialogar, mas tem toda também a questão do bom senso, dos diálogos e tudo mais. Mas os parques Fortaleza, né, a ideia de unidade de conservação fechada, ainda é muito presente também. E passando, o Leonardo perguntou sobre os conselhos gestores. Realmente, a gente talvez nem tinha esse objetivo principal de início. Mas, por exemplo, o nosso grande parceiro lá, desde o início do projeto, é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E aí nós fazemos parte do Conselho Consultivo, eu e o professor Marcelo Corretti, desde 2017. Então, a gente participa, né? É uma parceria muito produtiva, importante. Mas, no ano passado, devido a essa organização que nós fizemos das trilhas e das unidades de conservação de Petrópolis, o projeto acabou ganhando certa visibilidade e fez com que nós entrássemos em novos conselhos, a convite, assim, para poder colaborar. Então, hoje a gente participa também do Conselho do Refúgio da Vida Silvestre Serra da Estrela e da Reserva Biológica de Araras, que são 2 unidades de conservação estaduais. Então, de fato, assim, inevitavelmente, o nosso trabalho já faz parte desses conselhos para poder dialogar e contribuir com as práticas, o título do trabalho, né? Práticas de aventura e interpretação ambiental nessas trilhas. Então, só dando um panorama geral aí, obrigado. Muito bem. Fernando, obrigada pela sua participação. Pessoal, nós estamos em cima do horário, tá? A Ana Paula está me cobrando aqui para que a gente possa terminar, mas eu vou dar a palavra para a Marília e para o Ângelo rapidamente para a gente poder fechar e a gente tem uma mesa redonda agora, 10h15, tá bom? Então, preciso que vocês sejam muito objetivos.
Rapidinho, só para ir colocando o e-mail de vocês, o contato aí no chat, porque daí a gente pode ampliar o debate, enfim, trocar alguma informação, né, pelas redes, enfim, colocar tudo no chat aí que fica mais fácil, tá bom? Obrigada. Queria comentar da Marília também. Ai, meu Deus. Comenta, Ana! Rapidão. Tá, não, mas assim, é muito difícil, assim, é um desafio muito grande do Ângelo, parabéns, meninos, todos aqui. Eu tô assim no outro lado, né? Eu tô naquele lado do concurso, então para mim é pior ainda, porque eu não consigo saber para que lado que eu vou publicar, porque não sei qual eu vou seguir, né? Então eu tento seguir uma linha ali dos B1, B2 do antigo, né? Da qualificação antiga, mas também de olho naquela listagem que saiu, né? Então eu fico meio que dividida e perdida. Então acho que tem esse outro lado, né? Das pessoas que precisam dessa pontuação, ela vive para pensar sobre isso, porque, por exemplo, meu futuro depende desse Qualis. Se eu estou sendo regida por ele, eu dependo dele. Então, para muitos casos, né, dos estudos que eu estou tendo agora, eu estou muito nessa fase, muito difícil, exatamente por conta dessa dificuldade. A gente não tem um periódico específico, por exemplo, na aventura, né, sobre atividade de aventura, mas a gente tem ali dentro da nossa área de formação, alguns que têm alguns escopos que a gente consegue ainda enviar trabalhos. E eu acho que a aventura ela vem sendo mais aceita nos últimos anos, em vários, principalmente da educação física, que era muito mais restrita, e mais da área escolar também, porque por conta do BNCC e tal. Então, assim, é muito difícil, eu acho que vocês têm que continuar, não vai desistir por aí, porque realmente é um caminho aí que a gente precisa realmente desse debate, né? Não pode se encerrar. Parabéns. Vai, Ângelo! Não, só respondendo o Leonardo, que ele tinha mandado uma pergunta anterior, sobre se tinha alguns outros nos trabalhos, no meu trabalho, se tinha outra área de atuação, né? Acho que acredito mais, não, no meu trabalho não tinha, era mais na área da educação física, mas acredito pela minha pesquisa, utilizar as palavras-chave principalmente para educação física escolar, tá? Mas provavelmente se encontra bastante outras áreas de atuação. E também nota-se que muitos trabalhos da educação física eram para alunos que tiveram contato com a educação ambiental ou com a prática escolar de aventura, né? Como eu comentei aqui, alguns estudantes de educação física saem da faculdade sem nunca ter debatido sobre isso. Mas... E eu queria complementar que talvez, eu não sei se foi exatamente isso que o Léo quis dizer, mas se foi, eu não concordo com ele que um estudo mais qualificado precise necessariamente ter um coautor de ciências biológicas ou ambientais. Porque como a educação ambiental é um conteúdo transversal da educação física escolar desde 1999, ela é um assunto para todas as áreas. A gente não pode se furtar de trabalhar com ela também. Então, esse tipo de pesquisa ele tem que dar conta da especificidade do trabalho de educação ambiental dentro da educação física. E aí a gente pôde perceber que os autores, a maioria dos artigos encontrados pelo Ângelo, são professores de educação física, estão debatendo como trabalhar educação ambiental na educação física, escolar especificamente, porque estava ali nas palavras-chave dele. E acho que as revistas pedagógicas interdisciplinares, elas não estão sendo bem avaliadas pelos tipos de critérios que a CAPES usa, né? E a gente, sendo da educação física, né, diferente do Fernando, por exemplo, eu não sei como acontece na geografia, eu não sei como acontece na biologia, e aqui a gente está num congresso interdisciplinar. Nós que trabalhamos mais na interface interdisciplinar, acabamos ficando... considerados menos produtivos ou menos bem avaliados do que os nossos colegas que são da educação física mais biodinâmica, que estão mais em conformidade com os tipos de pesquisa das ciências da saúde, né, mais especificamente, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né, que aflige a Ana, aflige a todos nós, mas eu não concordo que a gente precise ter necessariamente coautores nesse ponto, né, de produção, e muitos outros pesquisadores já vêm observando que
às vezes os professores de educação física escolar que não são pesquisadores, que não estão no ensino superior, eles acabam acessando muito mais algumas revistas que têm extratos mais baixos, mas que eles encontram mais facilmente, eles encontram uma linguagem com mais possibilidade de diálogo para a realidade deles. Então, são pesquisas, estudos ou trabalhos que refletem sobre como ensinar, né, e que vão ajudar na prática quem está lá na ponta da educação básica. É isso, desculpa, Viviane, desculpa, Humberto. Pessoal, infelizmente, né, nós já extrapolamos o tempo. Humberto está pedindo aqui, já faz uns 5 minutos para que eu encerre, tá? Nós ficaríamos aqui debatendo a manhã toda, mas infelizmente nós temos que cumprir com os horários, né? Eu agradeço a presença de todos vocês, muito obrigada. O pessoal deixou o e-mail aí no chat, vocês podem continuar esse debate, essas trocas que são fundamentais e que enriquecem aí o nosso evento, tá? Agora eu convido todos vocês para irem lá no YouTube e assistir a mesa redonda, né? Aventuras no Cerrado, tá? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, gente.